Deus abençoe, irmãos. Nós vamos à leitura em Apocalipse 18, versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Amado Criador, ajuda-nos, enquanto meditamos na Sua Palavra, pois sabemos que ela é verdade, não importa o que aconteça com os homens, com os sistemas, com o ser mortal, Sua Palavra não muda, não passa, ela é a mesma, sempre em vasos frágeis, mas ela é forte. Ainda que os vasos caem, ela permanece de pé. É a Sua Palavra. A Sua Palavra é o Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos que enquanto meditamos nesta mensagem, que o Espírito Santo possa mover nosso coração para a verdade. Tira qualquer coisa má, coisas ruins, porventura haja na mente, no coração, nos lábios. Faça como o Senhor fez no tempo de Isaías. Mande um anjo com uma brasa numa tenaz e queima as impurezas de nossos lábios, de nossos olhos, para que tudo o que possamos fazer glorifique o Seu nome. Como seres mortais que somos, ninguém espera nada de bom de nós, Pai. Só esperamos o que o Senhor tem para falar, porque Tu és forte e poderoso. Em nome do Senhor Jesus, fala ao nosso coração. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar sobre as duas igrejas. Toda semente foi semeada no Gênesis. Você tem aquilo que é de Deus e também aquilo que é do diabo. Você tem a igreja de Deus no Gênesis e tem a igreja do diabo. E aí esta semente foi aumentando dia após dia. Então, se ela teve o seu princípio, sua origem, seu Gênesis, ela também tem o seu fim, o seu amém, o seu assim seja, em Laodiceia. Então estas igrejas, elas começaram juntas, elas eram gêmeas, elas vieram apenas de um só ventre, sendo de diferentes sementes, porque um era da semente da serpente, o qual era Caim, e o outro era da semente de Adão, o qual era Abel. E ali estavam as duas igrejas já representadas no Gênesis. Dois tipos de adoração, um apresentando o sacrifício correto, o outro apresentando o incorreto. Um apresentando sangue, o qual é o sacrifício correto, e o outro apresentando frutos, o qual é o sacrifício bonito, mas incorreto. Um tinha revelação, que era Abel,
o outro não tinha revelação, que era Caim. Abel sabia que o pecado havia entrado por revelação, ele sabia que era por intermédio do sangue. Foi rompida uma célula sanguínea e foi a causa de ter entrado o pecado, porque a incredulidade é o pecado mãe. E quando a pessoa mantém-se incrédula à palavra, ela tem que gerar um filho, um fruto, uma igreja daquela incredulidade. Tudo gera. Se você notar, as doenças são assim. A falta de fé gera uma dor. Uma dor gera um tumor. Um tumor gera um maligno. É a falta de fé. Está no corpo. Está no corpo. Todos nós somos assim. Nós fracassamos, nós falhamos. Mas a fé gera um pequeno sintoma do tamanho de uma mão. Foi gerado. E era uma nuvem. Para Isaías, para Elias, era uma nuvem. Foi a fé que gerou aquilo. Um sistema do tamanho de uma mão, no céu. Então Elias disse: desce e avisa Acabe que vai chover. Um pequeno sinal. Era sinal de grande chuva pela fé de Elias. Então, se a incredulidade gera, a fé também gera. E se Abel gera uma igreja, também Caim gera. Agora eu queria que pudéssemos entender a qualidade de igreja, mesmo tipificada em Abel. Abel, um homem revelado, mas ainda não tinha conhecimento do que era seu irmão. Também, se você olha por outro lado, ele não tinha com quem andar. Tinha que andar com um rapaz daquele mesmo. Ele não tinha outro colega. Ele tinha que andar com o irmão dele. Mas ele, sendo um homem revelado, parece que lhe faltava discernimento para aquilo. Andando com o irmão e não prestando atenção no que o irmão poderia fazer com ele. Estava no mesmo, vieram do mesmo ventre, no mesmo ministério, na mesma igreja, e logo formou duas, porque a forma de adoração faz a divisão. É a forma de adoração faz uma igreja à parte. Mas aquela igreja, pelo que o irmão Brano ensina na mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos, ele fala que Abel aponta para o homem natural, que tem que morrer para Sete, o homem espiritual, nascer de novo. Esse é o novo nascimento. Sete é o novo nascimento. Abel é o homem vindo pela via carnal. Agora a pergunta, mas Sete não veio também? Só que Abel teve que morrer. Então, por isso Deus trabalha através de um profeta em tipos. E para mostrar essas coisas tem que ser profeta, para mostrar. E para você entender também, tem que ter espírito profético, senão você não entende. Abel não era homem ruim, só que ele tinha que morrer, porque ele era natural. Mas a Bíblia chama ele também de um homem revelado, por revelação. Ele ofereceu o maior sacrifício a Deus. Na hora de apresentar o sacrifício, foi o maior sacrifício. Mas ele veio do Adão, sendo o primeiro homem natural na terra. Adão foi a criação de Deus. Daquela criação veio um homem natural pelo sexo. E ele tinha que morrer para que Sete pudesse vir no seu lugar, que aponta para o novo nascimento. Eu tenho que morrer, você tem que morrer, para um novo homem, uma nova mulher, vir neste lugar. E este novo homem, esta nova mulher, é a nova natureza de Cristo em você. É Deus em você. Isto é a nova natureza. E foi por isso que Jesus disse para Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Muitos de nós somos pessoas boas, reveladas, mas andamos com a pessoa errada, andamos com o Caim. Nós oferecemos sacrifícios,
mas estamos oferecendo sacrifício, tudo numa mesma igreja. E Deus faz a separação. Aí Deus aceita a oferta de Abel e repudia a de Caim, mostrando às igrejas qualidades de igrejas de semente desde o Gênesis, e não é diferente hoje. Agora, enquanto não nasce de novo, você não pode invocar o nome do Senhor. É o que o irmão Branham ensina também. Porque o nome do Senhor não foi invocado no período de Abel. O nome do Senhor é invocado no período de Sete. Porque ali nós vemos que de Sete veio Enos, e aí começou a invocar o nome do Senhor. Por que não do natural? Mesmo ele sendo revelado. É porque Deus só aceita aquela adoração a Ele através do novo nascimento, que é a nova criatura. Você não adora a Deus apenas com os lábios, que isto é o Adão, mas você adora a Deus com o novo nascimento, que é o Sete. Está dentro de você. Você é os dois homens ao mesmo tempo. Você é o homem revelado, mas que tem o novo nascimento, o Sete, dentro de você, e que invoca o nome do Senhor. Amém? Eu creio que as pessoas precisam de luz para o assunto, para poder ver duas igrejas, e Deus aceitando uma, rejeitando a outra. E isto prosseguiu. Você vai ver isto indo avante, lá na frente, a coisa esteve na casa de Abraão. Na casa de Abraão teve o Ismael e teve também o Isaque. O Isaque, a semente da promessa. Agora, se vocês verem o Isaque sendo a semente da promessa, ele era o natural, porque a fé de Abraão, diz irmão Branham, a fé de Abraão gerou Cristo. Não foi apenas o Isaque. O Isaque veio o homem natural, mas aquela semente da fé de Abraão gerou o homem espiritual, gerou o segundo Adão, a fé de Abraão. Então vem trazer para nós o Senhor Jesus Cristo, enquanto que no natural Abraão gerou a Isaque. O Isaque era o natural, mas do natural você tira uma nação, e do espiritual você tira a salvação. De um você tira uma coisa, de outro outra. Você precisa ver de onde você veio, que tipo de fé você tem. Quem é o seu pai? É o Abraão, que gerou o natural, ou o Abraão, que gerou o espiritual? Porque ele tanto gera o natural como o espiritual. Mas que semente você é? Você pode ser da semente de Abraão, mas é o natural. É uma nação, é o Israel. Mas o que gerou Cristo foi a fé de Abraão. Aquilo gerou Cristo, a promessa. Amém? Porque o filho mesmo, a semente da promessa, não era Isaque, era Cristo. Cristo que é o filho semente. Mas a fé de Abraão trouxe tanto o natural como trouxe o espiritual. Assim como o Adão natural trouxe o Abel, que é o natural, como também trouxe o Sete, o espiritual, o novo nascimento. Amém? São coisinhas que a gente vai aprendendo. Precisa agregar uma coisa a outra do que o irmão Branham ensina. Eu, porque não tenho aqui os parágrafos, tudo me veio aqui na hora, eu tenho que falar para vocês. Mas se vocês procuram, vocês vão encontrar que é assim que o irmão Branham ensina. A fé de Abraão trouxe Cristo, gerou Cristo. Fé de Abraão. Por isso a fé da verdadeira igreja revelada, espiritual, gera Cristo para o rapto. Do contrário, gera apenas uma igreja natural. Uma igreja que tem uma revelação, mas ela não completa a revelação, como o irmão Branham disse, e nós aprendemos ontem um pouquinho.
Irmão Branham ensinando e que Deus dá uma revelação, ele não pode dar outra, ele só pode acrescentar aquela revelação. Ele deu a revelação, ele mostrou que viria a semente da mulher, viria o Salvador. Depois ele teve que aumentar um pouquinho aquilo para dar luz para as pessoas e dizer que viria através de Abraão e do sangue de Davi. E aí veio Cristo. Isto é o correto, é o que Deus faz. Então cada um de nós, ao ouvirmos a palavra, ela tem que ir produzindo uma revelação autêntica. Ela começa com uma luz, a luz aumenta até ser dia perfeito. Amém? Isto é o que a Bíblia mesmo ensina, né? A gente tem que alcançar promessa de Deus assim. Por isso os selos, quando você tem a revelação, você tem uma luz das eras. A luz aumentou com a abertura dos selos, e quando você vai às mensagens posteriores aos selos, é dia perfeito. Então você começa assim, porque na própria era é a luz. Quando Deus dá a luz para nós, a revelação das eras é a luz, mas ainda não é a luz perfeita. Veio luz com os selos, a abertura dos selos, abriu tremendamente os selos, mas Deus permitiu irmão Branham pregar após selos, para que nós pudéssemos ter um dia perfeito. Após os selos, você toma Cristo, o mistério de Deus revelado, os ungidos dos últimos dias, com a atração sobre a montanha, e você vai vendo a festa das trombetas, e você vai vendo que o dia clareou. Já é dia, agora já é dia. Mas o que é? Começando com uma revelação. E aquilo só vai acrescentando a luz. Deus vai acrescentando a luz para que as pessoas possam enxergar. Amém? Então a advertência para esse tempo final, a gente tem que ver, porque o tempo que nós estamos vivendo é exatamente uma hora de colheita. Mas a igreja que começou lá no Gênesis, ela começou a natural, a carnal, vamos dizer aqui a carnal, e a natural, que começou Abel e Caim, ela depois se tornou a invocação do nome do Senhor espiritual, do novo nascimento, quando Deus levantou Sete. Aí começa a invocar o nome do Senhor. Por isso, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. E logo você vê que você não pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de São Paulo. Por quê? Porque aí vem o novo nascimento. A pessoa tem que nascer de novo, ter o novo nascimento em si, para que o próprio Espírito Santo, neste novo nascimento, possa te dar a luz que você precisa. E mesmo no novo nascimento, você tem que notar que é o crescimento da igreja, porque a igreja nasceu, é novo nascimento. Ela nasceu. Então o irmão Branham mostra que ela nasceu em fé, cresceu em virtude, ciência, temperança, paciência e piedade, amor fraternal. Ela chegou ao ponto do pescoço da era de Laodiceia, é o pescoço da era. O Espírito Santo é o pescoço da era da noiva, porque termina a era de Laodiceia, amor fraternal, aí entra o Espírito Santo, que é o pescoço onde faz um movimento, onde a cabeça, Cristo está ligado, que o Espírito Santo é Cristo no profeta. O cabeça ali, a pedra de coroa, é Cristo. Cristo, o pescoço, o Espírito Santo, então é o profeta, é a era do profeta, do Filho do Homem, de Apocalipse 10:7, de Malaquias 4. Está tudo ali, está ligado, mas o que faz a ligadura do corpo com a cabeça, com o cabeça, é exatamente o pescoço, que é o ministério profético, que o profeta do dia é o Espírito Santo. Entendeu? O profeta do dia é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo esteve num homem. O profeta dos dias de Moisés era o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo estava em quem? Em Moisés. Então o profeta do dia é o Espírito Santo. Não que o William Branham é o Espírito Santo. Estou dizendo, o profeta do dia é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ter um corpo para trabalhar. E o corpo que ele teve para trabalhar é o profeta. E o profeta
no dia que ele transmite sua mensagem. Então é onde Deus está como cabeça ligado nele, e se a igreja não estiver ligada ao profeta, a igreja está sem pescoço e sem cabeça. Ela não é uma igreja. Não, ela não é uma igreja. Ela tem um poder, ela é uma besta. Ela tem um poder, mas ela não tem o pescoço profético, que é o período do Filho do Homem, de Apocalipse 10, de São Lucas 17, 26 a 30, está tudo ali no pescoço. Você vai provando sua palavra 211, o irmão Brana mostra isso. Nós estamos vivendo na era do pescoço, ele disse. Agora, a era do pescoço é a ligadura, é a era do casamento, é a ligadura com a cabeça. Então, a igreja morreu em Laodiceia, ela acabou em Laodiceia. Se ela não pega o ministério profético para ligar com a pedra de coroa, que é Cristo, a igreja está sem cabeça, sem pescoço. Por isso que a igreja sem profeta, ela não sabe nada, ela não tem revelação dos mistérios. Ela é uma igreja natural. Porque se ela tivesse pelo menos o profeta, ela já seria uma igreja espiritual. Ela teria o Espírito Santo, porque na era, o Espírito Santo, na era, ele está operando através de um profeta. E se a igreja rejeita o profeta, ela não sabe que ela está rejeitando o Espírito Santo. Ela não sabe. E ela rejeitando o Espírito Santo, ela ficou sem a ligadura da cabeça. Porque a única coisa que liga a cabeça, tanto minha e sua, no natural, é o pescoço. Já pensou bem se nós não tivéssemos pescoço? A cabeça não liga no corpo. A cabeça liga no pescoço. O pescoço, ele foi feito para os movimentos, para você poder olhar. E aí que Deus tem um profeta. Porque um profeta, ele tanto enxerga para frente como ele enxerga para trás, ele enxerga de lado, certo? À esquerda, à direita, para frente, na retaguarda. Isso aí é um profeta, porque um profeta tem a evidência de Deus nele. Então é onde Deus move, é onde Deus move, é onde Deus ensina a igreja, é onde Deus caminha com a igreja. Amém. Bom, estas coisas são maravilhosas. Eu creio que a gente conversando um pouquinho vai entendendo melhor. Então você vê lá na frente, teve outras duas igrejas. Nós tivemos a igreja Caim e Abel. Nós tivemos a igreja, logo mais para frente, representada por Ismael, que era um obstinado. Não importa o significado do nome. É o Deus da vista. Mas a semente do rapaz, aquilo que estava dentro dele, no espiritual, era perseguir o Filho de Deus, perseguir o Filho da promessa, perseguir a Isaac. Então, Isaac era a verdadeira igreja no dia. Queira ou não, Deus sempre tratou com Isaac, Deus sempre tratou com Israel, que veio dali, de Isaac. Foi o filho da promessa, até que chegou Cristo, que é o espiritual. E quando chegou Cristo, eles quiseram ficar com o Velho Testamento e ali estava o espiritual. Eles rejeitaram o espiritual. E aí se perderam e Cristo passou para nós, os gentios. Amém? Então, se a gente consegue ver essas coisas, você vai ver dentro do lar de Jacó, ou dentro do lar de Isaac, melhor, você vai ver o Jacó e o Esaú. E é uma semente. Gente, a coisa está vindo. Duas igrejas dentro de uma casa só. O que podia dar? Você pensa que foi fácil para Abraão? Não foi fácil para Abraão, não. Ali dentro da casa de Abraão tinha duas igrejas. E era a semente dele. Mas tinha Sara, que era estéril. E tinha Agar, a escrava egípcia, muito bonita, que esta não era estéril. E porque ela não era estéril, então a própria Sara quis facilitar o trabalho de Deus. Quando Deus fala uma coisa, você não tenta ajudá-lo. Todas as nossas ajudas atrapalham a Deus. Quando nós tentamos ajudar a Deus, nós geramos um Ismael. Sara tentou ajudar Deus, porque Deus falou, o menino vai vir para Abraão através de Sara. Aí Sara pensou bem, eu sou estéril, então o menino vai vir. Eu acho que ele vai vir assim, porque eu tenho uma escrava, então eu pego a escrava, dou para o meu senhor Abraão. E ele entra a ela, logo tem um filho, e eu vou embalar esse filho nos meus braços e vou dizer, esse aqui é o filho que Deus me deu, o filho da promessa. E ela estava enganada. A própria igreja sempre engana. Sara aponta para a igreja. Mas o Abraão, ele permitiu tudo aquilo. Ele permitiu, e Deus estava em tudo aquilo, porque estava formando
as duas igrejas. Deus queria mostrar para nós também as duas igrejas. Ali estavam dois homens vindo de uma só semente, que era a semente de Abraão, de ventres diferentes, um do ventre de Sara, que era livre, e outro do ventre de Agar, que era escrava, como diz Gálatas capítulo 3. Então, aquele que era filho da escrava, ele perseguiu o filho da livre. Mas todos os dois eram filhos de Abraão. Se falasse Ismael, diz filho de Abraão. Isaac, filho de Abraão. Então não tinha diferença. A diferença foi aquilo, o ventre que gerou aquele rapaz. A diferença está no ventre. Quem é gerado no ventre escravo, a hora que nasce, ele não nasce livre, ele nasce escravo. Aquele que foi gerado no ventre livre, que era o de Sara, quando nasceu, ele nasceu um homem livre, que apontou para uma nação livre, liberta, para a nação de Israel. Mas o Ismael também teve a sua nação, os maometanos, os ismaelitas, os muçulmanos. Eles vieram de lá, Maomé veio dali. Então, grandes personagens. Mas Deus tratou com o lado espiritual da promessa e não com o outro da escrava. Muitos são filhos da igreja escrava e acham que são filhos de Deus. Por quê? Porque foi gerado por Abraão também. Foi gerado por Abraão. Esse é o problema, que a pessoa não percebe. A palavra de Deus entra na pessoa, mas a pessoa tem já em si concepções de escravatura denominacional, de cercas denominacionais. E quando as pessoas têm isso dentro delas, a semente de Abraão, a semente do dia, de irmão Brana, que a palavra da hora entra no ventre deles, mas eles são Agar. É ventre Agar, é igreja Agar. Só gera crente denominacional dentro da mensagem. Gente de sistema que persegue os da promessa da revelação dos 7 selos. Os ismaelitas hoje, vamos dizer, mostrando para vocês as aplicações, os ismaelitas hoje estão dentro da mensagem. Estão dentro da mensagem. É o ventre escravo, no qual concebeu a semente de William Branham. A palavra de Deus do dia. Concebeu aquela semente. Só que o ventre é escravo. Saíram de uma denominação e disseram, graças a Deus fomos libertos, agora estamos na casa de Abraão, quer dizer, estamos na mensagem de William Branham, graças a Deus, fomos libertos. Aí dentro da mensagem de William Branham, eles começam a mostrar o mesmo espírito que eles tinham antes de serem cabeças de denominações, cabeças de pastores. Eles começam a mostrar a mesma coisa, porque são daquela mesma semente. Eles vieram do ventre errado. O ventre é que está errado, quer dizer, a igreja é que está errada. A semente é de Deus, a mensagem é do profeta, a mensagem é de Deus, mas o ventre é errado, a concepção da pessoa é errada. Então ela tem que gerar um filho segundo o que ela é. Vocês estão me entendendo? Agora os de Deus vão gerar segundo o que Deus é. Se Deus mandou um profeta, então você vai gerar segundo os 7 selos, segundo os 7 trovões, porque Deus nos mandou um profeta para isso. Então vocês vê, dentro do lar de Isaac, também 2 filhos, 2 igrejas. Vamos simplesmente pensar nisso, as 2 igrejas. Os 2 adoravam a Deus, você não pode falar mal. Olha, o Esaú era tão bom que vivia pertinho do papai, que fazia guisado para o papai, ia no mato, matava a caça, trazia, fazia o guisado, dava para o velho pai. O Jacó era aquele que ficava mais ao lado da mãe, não estava à procura de fazer as coisas para o pai, ele estava mais ao lado da mãe. Sempre você encontra ele ao lado da mãe. E na hora de resolver os seus próprios problemas, ele perguntava, era para a mãe. Ele estava ali conversando, era com a mãe. E dali ele extraiu o que ele precisava. Porque, por incrível que pareça, Deus tinha falado com a mãe. Porque é a mãe que esteve grávida. E quando ela esteve grávida e teve aquela guerra dentro do ventre dela, os meninos já estavam brigando lá dentro. É isso que eu digo que não é fácil. Tem lar que não é fácil, os meninos já brigam dentro da barriga.
Já vem brigando dentro da barriga. E ali veio brigando dentro do ventre. Eles brigavam lá dentro. E Rebeca perguntou ao Senhor: o que é isso, Senhor? Deus disse: são duas nações que você tem no seu ventre. A maior servirá a menor. Quer dizer, Deus já deu a dica tudo. Deus já revelou. Já mostrou para ela. Não para ele, não para o Isaac. Porque o Isaac era o amor. E o amor é cego. E o amor sendo cego, ele só vê aquilo que faz de bom para ele. Fez de bem para ele, ele estava comendo guisado. Não tem problema nenhum, o amor é cego. Amava Esaú. Porque o amor é cego. Tem hora que você ama o Esaú, o rapaz Esaú, você ama ele, você ama a moça Esaú. Ai, glória a Deus, aleluia. Achei agora o casamento. O que você achou, Esaú? Achei. É baiana, procura. Você encontrasse, achei a moça Esaú, o rapaz, a moça, eu achei, agora graças a Deus eu encontrei o quê? O Esaú. Foi amor cego. Amor cego, ele não vê as consequências. Ele não vê as consequências. Este é o problema do tempo que nós vivemos. Entende? É amor cego em tudo. As pessoas cegamente, elas amam a igreja, elas amam Esaú, irmãos. Elas amam Esaú, porque Esaú dá guisado para ela. Então, os irmãos são cegos nisso daí. O Esaú dá guisado, o Esaú dá alimento também para ela. E eles estão tudo bem gordinho, e dizem: glória a Deus por Esaú. Estão tudo bem. Agora também, se você olha do outro lado, amar a Jacó, só Deus podia amar a Jacó, porque trapaceiro, quem vai amar trapaceiro, irmão? Quando o homem é bom como Esaú, ainda tinha gente para amá-lo. O homem era bom, então Isaac amava Esaú. Mas, e amar Jacó? Amar Jacó só Deus mesmo, olhando e dizendo: eu amei Jacó. Porque o rapaz era trapaceiro. Já o nome dele, já desde nascimento, ele já estava para roubar a primogenitura do irmão. Ele já estava brigando lá dentro, porque o Jacó dizia: eu quero a primogenitura, eu vou nascer primeiro. O Esaú dizia: eu que vou primeiro. E quando nasceu, foi o Esaú que nasceu primeiro. Ele veio primeiro, mas a hora que terminou de nascer o Esaú, há uma mãozinha agarrada no calcanhar dele. Oh, tem outro aí ainda. Veio outro. Esse é o trapaceiro. Esse é o Jacó. Ele vem agarrado no calcanhar. Ele vem pego no calcanhar. Ali estão as duas igrejas. Agora Deus diz: antes dos meninos haverem nascido, vai em Malaquias 3 para você ver, Malaquias 1. Melhor, você vai ver, é Deus falando: amei a Jacó e aborrecia Esaú. Foi Deus quem amou. Quem foi que amou Esaú? Foi Isaac. Quem amou Jacó? Foi Deus. Agora, por quê? Foi Deus quem disse para Rebeca: você tem duas nações no seu ventre, a maior servirá a menor, a maior é o primogênito. Agora, por isso Jacó não podia nascer primeiro. Ele queria nascer primeiro, mas ele não podia. Por quê? Porque o que nascesse primeiro era o maior e tinha que servir o menor, que vinha em segundo plano. Mas o Jacó queria o primeiro, porque o Jacó queria a primogenitura. Então você vê, um que nasce com tudo na mão, a primogenitura, tudo na mão, com todo o direito, e o outro, esse que nasceu com todo o direito, não dá valor, não valoriza a igreja, não valoriza a palavra, não valoriza a verdadeira adoração, e ele nasceu com tudo na mão, tem toda a mensagem na mão, toda a mensagem do profeta na mão, todos os selos na mão. As 1000 e tantas mensagens do profeta está na mão de muitos Esaús. E ele dizendo: sou o primogênito. Nós somos primogênitos. A mensagem está na nossa mão. Mas tem o Jacó que vem agarrado no calcanhar dele. Diz: você tem tudo por direito. Você tem tudo por direito. Legal. Mas você não tem amor por isso. Você não tem revelação disso daí. Aí vem o Jacó e toma posse daquilo, comprou aquilo com a maior fraude que pôde. Porque pegar o irmão de barriga vazia, quando o irmão foi caçar, não encontrou caça.
E sempre encontrava caça. O irmão é caçador e não encontrou caça. Chega em casa com a barriga vazia, encontra o Jacó com a panela de guisado. É aquele negócio cheirando. E era aquele dia que ele, hoje é o dia. A hora que ele olhou e viu o irmão dele triste, e o arco e a flecha, tudo na mão, mas cadê a caça? Ah, é hoje. Ele deve estar faminto. É hoje. E logo Esaú chegou e já pediu o guisado, e o Jacó não faz negócio errado. Na cabeça dele é assim, ele não faz negócio errado. Ele não está nem aí. O irmão dele não dá valor para o que tem. Ele diz, bom, meu irmão, eu te dou o guisado. Só se você me der o direito da primogenitura. Daqui para frente, um prato de guisado para você e direito de primogenitura. Verbalmente apenas. Um direito de primogenitura. É meu. Aí já está feito. Para você ver que ele não dá valor. É gente que vende a mensagem por um prato de lentilha. É gente que vende a mensagem para ser pastor da mensagem, simplesmente para manter um ministério, para ficar ao lado de um grupo de gente. São Esaús vendendo a primogenitura dos selos, da revelação dos selos, dos 7 trovões, que o William Branham veio para isso. O 7º anjo veio para revelar 7 trovões. O 7º anjo está em Apocalipse 10. Ele não está em Apocalipse 6, ele está em Apocalipse 10, ele está dentro dos 7 trovões. Mas eles trocam os 7 trovões, a mensagem do profeta, a primogenitura, eles trocam por um prato de lentilha para permanecer ao lado de um companheirismo que não tem visto esta revelação. É isso que fazem. São as duas sementes, são as duas igrejas. Olha os 2 homens aí outra vez. Olha as 2 adorações dentro da própria mensagem, como foi dentro do lar de Abraão. Dentro da própria mensagem, como foi dentro do lar de Rebeca e Isaac. Está aí dentro da própria mensagem. Mas falta de dar valor à primogenitura. Irmão Branham, numa mensagem, disse que a primogenitura era a palavra. Era a palavra. Só que Esaú não dava valor à palavra. Você prega para os pentecostais e diz para eles, olha, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. Você tem que usar o nome desse Pai. E o nome é Senhor Jesus Cristo. Está em Atos 2:38, Atos 8:14-16, Atos 10:47-48, Atos 19, de 1 a 5, Atos 22:16. O batismo é em nome do Senhor Jesus. Você mostra a palavra, a primogenitura, mas o Esaú, por causa do prato de guisado, ele não quer a palavra. Ele vende a primogenitura, ele vende a Bíblia, ele vende o batismo em nome de Jesus Cristo. Não é outra coisa que tem feito nossos irmãos da mensagem. Por um prato de lentilha, por pertencer a um companheirismo, por estar ao lado de homens. Eles vendem a revelação dos selos. Onde está escrito que a era termina, primeiro selo 31, a era tem que terminar, o tempo tem que terminar, a intercessão tem que terminar, para o selo ser revelado. Eles vendem isso e dizem, não é agora, isso vai ser quando a noiva for arrebatada. Mas larga de ser Esaú. Por que não consegue ouvir a verdade e dar a vida pela verdade, gente? Nós cremos na mensagem de um profeta, nós sabemos que isso é real. Quem diz que o Cordeiro saiu do trono foi o William Marion Branham. Quem diz isso é a Bíblia Sagrada, o capítulo 5 de Apocalipse. Foi ali que ele tomou um livro e converteu em leão. A sua conversão se deu no capítulo 10. Porque no capítulo 5 ainda estava para vir os selos, a manifestação dos selos durante as eras. Mas quando ele veio no capítulo 10, ele veio com o livro aberto. Por que não aceitar? Por que não admitir isso daí? Esta é a luz da hora que a gente vive. Como é bom viver nesta hora de luz de Deus. Agora, a igreja, vai para frente, irmãos. Mais um pouquinho, porque nós temos que encerrar. Então, saindo de Isaac
e vendo ali a família de Isaac e Rebeca, e tendo 2 filhos, mostrando 2 igrejas, a igreja Esaú e a igreja Jacó. Mas o Jacó, um dia, depois de tanta trapaça, ele teve que mudar de vida, teve que mudar de nome. Aí ele teve que transpor o val de Jaboque. Quando ele transpôs o val de Jaboque, ele lutou com o anjo a noite inteira. Não foi questão de um arrepio, arrepiei, glória, aleluia. Não, a noite inteira ele lutou com o anjo, não desgrudou do anjo, e o anjo dizia, me deixa. Ele diz, não te deixo. Um indivíduo teimoso para com Deus, um indivíduo teimoso para com a bênção, diz, não, isso é meu, essa bênção é minha. Como que você vai embora e não vai deixar bênção para mim? Mas nunca. Para você ir embora daqui, você tem que me deixar selado. Eu não te deixo enquanto tu não me abençoar. Amém? Aleluia. Agora, essa verdade, você vê que passou no ministério de Jesus. Lá no ministério de Jesus, você vai encontrar 2 igrejas. Olha a igreja de Jesus e a igreja de Judas. Está apontando, são 2 igrejas. Elas estão ali, são 2 homens. São 2 adorações. Irmão Branham vem e diz, ali está o Filho de Deus, Jesus Cristo, e Judas, o filho da perdição. Olha, os 2 filhos ali, na mesma igreja. Você vai para a igreja primitiva e diz, agora acabou, né? Chegou em Jesus, acabou. Não, lá na igreja primitiva, você vai encontrar o Espírito Santo descendo sobre a igreja, e o Espírito do Anticristo. Olha ele aí outra vez. Olha o espírito do anticristo entrando em cena outra vez. E ele entrou em cena, não tinha nem a doutrina ainda. Ele só começou uma sombra doutrinária até que chegou a se tornar uma pessoa. Ele começou com obras dos nicolaítas e quando chegou no ano 320, ali já era um papa. A coisa já estava encarnada. Não se pode fazer nada, irmão, nem Satanás pode fazer nada sem que primeiro ele venha num homem. Deus não pode fazer nada sem que venha num homem. Então, se Satanás veio e operou no ano 320 depois de Cristo, por quê? Porque a igreja, ela não percebeu que a palavra original, aquilo era real, era primogenitura, não podia ser deixado. Gente, hoje você procura durante esse espaço de 2000 anos. Procura na história. Vai na história, procura na Bíblia, onde tem um batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo. Então você não acha na Bíblia, vai na história e você acha. Você encontra na história, no ano 320 em diante, você vai encontrar ali que eles foram batizados, eles arrumaram batismo de criança. Ali começaram a batizar crianças também. Enquanto que ela tem que ter idade para poder saber que é pecadora. Arrependei-vos. Um bebê não tem jeito de arrepender. Já viu um bebê arrepender? Ele tem 1 mês. Aí quer batizar o bebê. Mas ele não arrepende. E a Bíblia diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Se não arrepende, então não pode ser batizado. Mas depois que ele tem uma certa idade, 6, 7 anos em diante, ele já começa a entender por gente, principalmente na nossa era. Os meninos de 6, 7 anos hoje, vale para o meu tempo que eu tinha 14. 6, 7 hoje vale. Porque ele sabe, 6, 7 anos hoje, sabe o que a gente não foi saber com 12 anos, quando era um adolescente, que a gente foi saber. Mas hoje as crianças sabem. É a era que nós vivemos. Tudo está mais claro. Para elas também, tudo está mais claro. A televisão informa isso mais fácil. As pessoas conversam isso mais fácil perto delas. Elas aprendem mais fácil em todos os lugares. Cada um que conversa não tem trava na língua. Então fala coisas que a criança aprende, que ela só poderia aprender lá com seus 10, 12 anos, ela já aprende com 6, 7. Então você vai ver o que a igreja virou. Ela, depois disto, depois do concílio de Nicéia, a igreja prosseguiu as 2 sementes, 2 igrejas. Irmão, só tem 2 vinhas, o irmão Branham diz. Só tem 2 vinhas, a verdadeira e a falsa.
Só tem duas vinhas, não tem mais. Por isso, só tem céu e inferno, filho. Não tem purgatório, não. Larga de ser bobo. Você pensa que vai para purgatório, depois você vai ainda gastar com missa, gastar com vela. Não existe isso, filho. Não existe. Não vai nessa, não. Prepara a sua vida aqui, porque só tem dois lugares, céu e inferno. Um desses você faz a escolha. E para um desses, a vida que você vive está indicando que você vai. Aquilo que você vive, que você faz, o que você olha, as ações que você tem, indica para qual desses dois lugares você vai. Deus não vai te jogar no inferno. É você que vai com suas próprias mãos. É você que vai dizer, eu gosto desse inferno. É você que diz, eu que gosto dessa dança, eu gosto desse rock, eu gosto desse adultério, eu gosto desse fumo, eu gosto dessa cachaça. É você que gosta do inferno, não é Deus que te leva para lá. Você gosta ao ponto de amar e pagar por aquilo. Não é Deus que vai jogar ninguém no inferno. Assim também para o céu. Para o céu é uma escolha que Deus já fez. E você não pode escolher céu se Deus nunca te escolheu. Se você não pode escolher céu se nunca você veio de lá. Porque só vai para o céu quem veio do céu. Se não veio do céu, não tem de voltar para lá. A gente só vai para lá se veio de lá. Se não veio de lá, nunca vai voltar para lá. A gente tem vontade de voltar para o céu porque veio do céu. Tem aqueles hinos que eles cantavam do primeiro, saudade do céu. Tenho saudade do céu. Mas esse nunca veio do céu, vai ter saudade de que jeito? Só em conversa. Seu espírito nunca foi lá no céu primeiro. Primeiro o seu espírito tem que estar lá no céu primeiro, para depois você ter sido materializado aqui na terra. Aí você tem saudade do céu. Se não é de lá, você não tem saudade do céu. Amém? Amém. A gente tem que terminar por aqui, pois Abraão teve 2 filhos, um segundo a carne, o qual perseguiu o outro filho, que foi segundo a promessa. A irmã Brana vem e diz, um eleito não pode perseguir outro eleito. Eleito não persegue outro eleito. A gente tem que ver simplesmente a condição de vida das pessoas, mas não pode perseguir. Um eleito não pode perseguir outro eleito. O que a pessoa faz é aquilo que ela é. É o que ela é. Um eleito não pode causar dano a outro eleito. São os reprovados que perseguem e destroem aos eleitos. Aqueles reprovados são religiosos. Eles são espertos. Eles são da descendência de Caim, a semente da serpente. Eles edificam suas babéis, suas cidades, seus domínios, e todo o tempo invocando a Deus. Então é muito difícil para a pessoa saber se é de Deus ou não é. Tem que ter revelação. A pessoa tem que ter luz para poder saber estas coisas. Amém? Eu queria ler só um pedacinho no parágrafo aqui para mim encerrar, mas já devo ter perdido o teu parágrafo. É exatamente onde eu li, porque vai ficar. Eu fiz a leitura e acabei deixando para trás o parágrafo, né? Que era para mim ler. Tempo de colheita. 160, a era de Laodiceia. Tempo da colheita, sim, todo o tempo da colheita. As 2 vinhas que cresceram juntas e entrelaçadas, seus ramos são agora separados. Os frutos destas vinhas, que foram tão diferentes, serão ajuntados em celeiros separados. Se os frutos são diferentes, vai para celeiro diferente. Um vai para o céu, outro para o inferno. Tem jeito. Só tem 2 lugares. Tem gente que fica esperando. Não, se eu não for para o céu, pelo menos para um lugarzinho bom, espero que Deus me mande. Só tem céu, filho. Lugar assim bom, só tem céu. Ou tem inferno. Deus não pode fazer mais nada. Tem gente que fica assim. Os frutos desta vinha, que foram tão diferentes, serão ajuntados em celeiros separados. Os 2 espíritos irão aos seus destinos separados. Agora é tempo de atentar para a chamada final, a chamada que vem somente para a noiva trigo. Sai dela, povo meu! Agora é interessante, a noiva trigo é que escuta esse chamado. Sai dela, povo meu! Sai da onde? Dos sistemas, dentro da própria mensagem. Sai dela, porque a própria mensagem, o povo criou um sistema, cada um tem um grupo de pastor dele. Você diz, qual grupo você é? Se você conversa com alguém e diz assim, de que companheirismo você é? Isso quer dizer, que ismo você pertence? Companheirismo, ismo.
Sai dela, povo meu! Eles ficam assim, a gente conversa pela internet aí com alguns irmãos, que companheirismo você é? Eu digo de todos. Ah, mas se não for tal, então não vai para o céu. Eu já sei esse ismo, ele esteve lá no Gênesis. Ele chamou Caim. Ele esteve na casa de Abraão, ele chamou Ismael. Ele esteve na casa de Isaac, ele chamou. Amém? Esaú. E aí você vai. Ele esteve na casa de Jesus, ele chamou Judas. Ele esteve na igreja primitiva, ele chamou de Cristo. E aí? Ele chegou no nosso tempo, ele é a besta. É ismo. Eu pertenço ao companheirismo. Gente, esse povo já pregou muito contra isso e hoje eles estão atraindo todo mundo para o ismo dele e diz assim: todos que estão fora de nós é ismo. Que coisa! Eles estão num ismo, companheirismo, e dizendo que todos que estão fora do ismo dele é um ismo. Não tem nem jeito. Depois de ser cego e não quer receber vista, não tem jeito. Mas aqui é o último chamado. A última chamada vem somente para a noiva trigo. Se é trigo, escuta. Se é joio, não escuta. É para o trigo. Essa mensagem aqui é para a noiva trigo. Sai dela, povo meu. Sai do joio. Sai dos companheirismos que existe e entre na palavra da hora. Na mensagem dos 7 selos, dos 7 trovões. Entra nisso daí. Não queira formar um companheirismo comigo também não, que aí se forma outro ismo. Entra na palavra, sai das denominações da mensagem e entra na palavra, sai do sistema dos homens e entra no sistema da Bíblia, da palavra de Deus. Senhor Jesus, ajuda a sua igreja, perdoa cada um de nós, Pai. A gente sabe a hora que a gente está vivendo, as pessoas estão caminhando cegamente, Senhor, como caminhou nos dias de Abel e Caim, aqueles dias que caminharam, Pai, Ismael e Isaac brigando, o Ismael arreliando contra o Isaac, o Jacó, o Isaú perseguiu o Jacó, queria matá-lo, porque ele tomou posse da primogenitura, e ele dizia: isso é para ser meu, sim, os 7 selos era para você. Era, você nasceu nele, nasceu nas eras, você nasceu dentro disso daí, mas você não tinha luz, você é o Esaú. Os 7 selos é para a noiva, não é para qualquer um. Senhor, muito obrigado por esta luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Paz, saúde, felicidade, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer. Chora em teu desespero, maldizente é do teu viver. E porque já pensou muitas vezes que seria bem melhor morrer, procurando alívio nas drogas, o destino é um tormento eterno. Se der fim na tua própria vida, é chegar bem mais cedo ao inferno. Se estás nessa